Caçadores de eras completamente diferentes, caçando animais que estavam no topo da cadeia alimentar de suas respectivas eras. Pickle, o caçador de dinossauros, e Kraven, o caçador. No Shonen Battle de hoje, veremos quem vai ser a caça e quem vai ser o caçador. Eu sou Matheus Is, e sejam bem-vindos para mais um Shonen Battle. E para as regras do combate, ambos os combatentes vão estar em seu máximo e vão estar em seu auge físico. Kraven será sua versão base do universo 616 da Marvel, e Pickle vai ser de sua versão quando ele lutou contra Musashi Miyamoto, já que atualmente Pickle possivelmente não está em seu auge físico. O local da batalha vai ser uma floresta, já que é um local que ambos já vão estar familiarizados, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Um estilo animalesco, um predador do período Cretáceo que caça todo tipo de dinossauro, com atributos avassaladores. Pickle, ao ser descongelado do passado, se deparou com um mundo completamente diferente do habitual, com pessoas que podiam até mesmo superar suas presas, que o mesmo já está acostumado a caçar. Mesmo essas pessoas sendo menores, elas já superavam a força de dinossauros que pesavam toneladas, e Pickle não é diferente. Com 2,45 m de puro músculo em seu auge, Pickle demonstrou atributos físicos fora do normal, com uma força capaz de abalar dinossauros e uma velocidade imperceptível ao olho humano comum. Nem mesmo um protótipo de máquina de combate que podia facilmente abater um leão, partir um veículo militar inteiro no meio, era capaz de enfrentar o Pickle, no qual ele mesmo conseguiu destruir, e com muita facilidade até. E os golpes de Pickle podem ser comparados a destruições causadas por mísseis. Em questão de combate, Pickle pode ser considerado uma besta, já que ele assume uma posição de 4 e usa as garras de suas mãos e pés para rasgar a pele de seus oponentes. Pickle é completamente desprovido de artes marciais, digamos assim, mas ele possui certas artimanhas, onde ele se coloca de 4, como já falei, e se joga contra seu oponente, jogando seu peso e força contra ele. E essa técnica é tão forte que ele conseguiu abater um tiranossauro e esmagar um triceratops, e essa velocidade é tão absurda que nem mesmo Hetsukayo, que consegue reagir a ataques mais rápidos que o som, foi capaz de reagir a tempo com a investida de Pickle. Kraven, o caçador, um homem sobre-humano treinado e sedento para caçar todo tipo de animal, lutando contra gorilas, cobras gigantescas e leões, superando todos em atributos, desde superar gorilas em força ou guepardos correndo, sendo um homem que persegue rinocerontes com as mãos nuas e com apenas sua presença, leões se encolhem de medo. Nem mesmo os tigres são trabalho para ele, subjugando eles facilmente. Fora seus atributos sobre-humanos, Kraven é um ótimo estrategista, me arrisco a dizer que ele é um dos melhores no quesito estratégia. Fora sua inteligência para criar equipamentos para caçar seus alvos, além de ser especialista em manusear lanças, dardos, machados e adagas. E agora que a apresentação de ambos acabou, vamos para os atributos mais fortes dos combatentes, e é claro, suas habilidades ou técnicas. Pickle é um homem pré-histórico que foi congelado após a queda do meteoro que matou os dinossauros, e sendo descongelado nos tempos modernos, ele se deparou com pessoas iguais a ele, mas que superavam suas antigas presas. E falando nisso, Pickle não é chamado de caçador à toa. Pickle, antes de ser congelado, caçava todo tipo de dinossauro, desde tiranossauros a triceratops, usando a própria força de seu corpo sem nenhum outro meio interno, subjugando esses dinossauros e até resistindo a ataques deles, competindo em força ou resistindo a mordidas ou pisões deles. Mas isso irei falar depois. No quesito força bruta, Pickle exerce várias toneladas de força, erguendo um triceratops que deve pesar em torno de 6 a 12 toneladas, além de diversos feitos e citações como enforcar um T-Rex ou ter socos comparados a mísseis. Seja força de impacto, força de levantamento ou aperto, Pickle demonstra exercer várias toneladas de força. Agora indo para a resistência, não é muito diferente, já que Pickle aguentava o impacto, peso e força dos dinossauros. E só para vocês terem uma pequena noção, a força de mordida de um T-Rex variava de 3 a 6 toneladas de força, até 8 toneladas estimadas dependendo do estudo, além, é claro, de resistir a golpes de vários personagens com diversos feitos, mas citando um em específico, tem os golpes de Katsumi Orochi, cujos golpes superavam a velocidade do som, que segundo a citação de Kakukayo, podiam chegar a 1000 milhas por minuto, ou simplesmente 78 vezes acima da velocidade do som. Ou caso queiram números mais específicos, simplesmente 26 km por segundo. E creio que já deu para ter uma noção do quão resistente esse caçador pré-histórico. Indo para sua velocidade, Pickle mesmo sendo muito grande e forte, ele é insanamente rápido, onde se movimentando ele some da visão de personagens que estão acostumados a lidar com ataques mais rápidos que o som. Então podemos facilmente colocar o Pickle nessa mesma base, seja atacando ou se movimentando. Em técnicas e habilidades, pode parecer que o Pickle não possui, já que, ele é praticamente um animal. Porém, se engana quem acha que Pickle não tem nada para demonstrar, já que muitas vezes Pickle já se demonstrou usar técnicas mesmo sem saber, como usar a base do Aikido instintivamente.
Porém, fora isso, ele pode usar agarrões, mordidas e até mesmo suas mãos e pés para arranhar seu oponente. E como sua única técnica própria, Pickle se coloca em uma posição de 4 patas e se joga em impulso em direção ao oponente, jogando todo o seu peso e força contra o oponente em alta velocidade. Com essa técnica, Pickle simplesmente atropela seus oponentes, e já foi mostrado que até mesmo um Triceratops é esmagado por essa técnica. Mas será que tudo isso é capaz de lidar com um dos maiores caçadores da Marvel? E é isso que vocês vão ver. Sergei Kravinov, ou mais conhecido como Kraven o Caçador, é irmão do Camaleão, que é outro vilão do Homem-Aranha. Mas, diferente de seu irmão, Kraven se dedicou a aprimorar suas habilidades, assim se tornando o maior caçador do mundo. E começando por suas habilidades, Kraven, além de ser um grande combatente corpo a corpo, é especialista nas técnicas de caça, desde armadilhas a vários tipos de armas, usando desde lanças a adagas. E sua inteligência e preparo chegam a um ponto onde ele se prepara venenos ou gases mortais, ao ponto de nocautear personagens do nível do Homem-Aranha, injetando veneno na maioria das vezes em lâminas e o gás venenoso de sua jaqueta. E de sua jaqueta, Kraven pode disparar raios que podem paralisar os músculos do alvo, na qual o próprio Homem-Aranha foi afetado nisso. Ele possui vários outros tipos de equipamento, mas para o vídeo não ficar tão longo, vou citar apenas esses. E Kraven não é totalmente dependente de seus equipamentos, já que com sua força ele é capaz de erguer gorilas e com apenas um soco ele pode parar um elefante. E algumas vezes até mesmo se comparar com o Homem-Aranha, por mais que o mesmo não deva ter usado nem metade de sua força. Mas fora isso, Kraven é capaz de dar muito trabalho para Kane, ou mais conhecido como o Aranha Escarlate, na qual Kane esmagava carros completamente e resistia a ataques que atravessavam paredes tranquilamente, fora sua agilidade e velocidade para desviar de inúmeros tiros. E falando em velocidade, Kraven pode ser mais rápido do que vocês imaginam, podendo até mesmo surpreender o Homem-Aranha por um momento, ou até mesmo esquivar dos raios da própria tempestade. E é claro, ele realiza feitos como esse por alguns fatores, mas mesmo assim deve ser considerados, né? E sua resistência também é anormal, resistindo a golpes do próprio Homem-Aranha ou do Kane, na qual já citei aqui que mesmo não usando toda a força, eles possuem uma força descomunal, onde até mesmo o Homem-Aranha com um peteleco pode tombar um grande vagão. Então mesmo não usando toda a força, resistir a golpes do Homem-Aranha é grande coisa. E por mais que muitas vezes o Kraven use algum tipo de arma, ele é muito habilidoso no combate corpo a corpo, usando algumas vezes técnicas de pontos de pressão, na qual ele derrotou o Homem-Aranha uma vez com isso. Mas no geral ele sabe lutar e tem muita noção disso, onde com estratégia ele pode até mesmo vencer personagens bem mais fortes que o próprio. Então, no geral, Kraven é forte o suficiente para vencer qualquer criatura viva no 1 contra 1 e até mesmo quebrar concreto com socos, e uma velocidade que pode surpreender até mesmo o Homem-Aranha. Então, com tudo isso apresentado, vamos para o resultado. Em uma floresta, Kraven se encontrava em uma caçada e se depara com uma possível nova presa, algum tipo de Homem das Cavernas de 2,45 m. E assim começaria a caçada, porém tem coisas a se considerar nessa batalha, que seria se o Kraven estaria ou não com seus equipamentos. Mas nessa batalha vou considerar os dois cenários, ok? Num caso de um confronto usando apenas o corpo a corpo, Kraven teria certa desvantagem. Por mais que ele tenha bons feitos de força, Pickle demonstrou mais feitos, e não só de força, mas de velocidade também. Porém, mesmo o Pickle sendo mais forte e rápido, não quer dizer que o Kraven não tenha chances, já que o mesmo tem força o suficiente para afetar o Pickle e também tem técnica para poder evitar os golpes de Pickle por um tempo. Porém, ainda assim ele acabaria perdendo no final. Mas, se o Kraven tiver seus equipamentos, a história é outra, tendo lasers capazes de afetar o Homem de Gelo e até mesmo um gás para colocar o Rhino para dormir. E o Kraven teria uma variedade de coisas para parar o Pickle, seja no corpo a corpo ou à distância. Então meu veredito para a batalha é: em uma luta utilizando apenas o corpo a corpo, sem nenhum tipo de equipamento, o Pickle venceria. Mas se o Kraven puder usar seus equipamentos, provavelmente o Kraven venceria. E esse foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado. Esse vídeo teve participação do meu mano Adsan. O canal dele vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Dê uma conferida lá e vejo vocês na próxima. Valeu, falou e fui!